A tribo dos Gaditas, a origem das tribos de Israel, aconteceu através dos 12 filhos do Jacó. Jacó era o segundo filho de Rebeca e Isaque, neto de Sara e Abraão, o qual recebera a promessa de Deus, que sua descendência seria como as estrelas do céu. Gênesis 155. Jacó teve 12 filhos, e estes deram origem às 12 tribos de Israel. 12 menos Benjamim, Gênesis 49. E foi através dos filhos de Jacó que concluiu a promessa de que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu, e não daria para contá-los. Gade foi o 7º filho de Jacó, com Zilpa, serva de Lia, a esposa rejeitada. O significado do nome Gade é afortunado, ou com sorte. Gênesis 3011-13. E teve Gade 7 filhos: Zifium, Hagi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Gênesis 4616,18. Quando saiu Gade do Egito, a sua tribo era de 45.650 homens, de famílias maiores de 20 anos de idade, que foram separados para guerrear. Números 125. A bênção de Jacó antes de morrer sobre Gade, declarando que Gade e seu povo seriam perseguidos, mas eles os perseguiriam no final. Gênesis 4919. Moisés, antes de sua morte, também lançou uma palavra de bênção sobre Gade. E de Gade disse: Bendito aquele que faz dilatar a Gade, habita como a leoa, e despedaça o braço e o alto da cabeça. E se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador. Por isso veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. E sucedeu que, indo as tribos de Israel a peleja contra os midianitas, e vencendo a guerra, despojaram dos animais e de tudo que eles tinham. Assim a tribo de Gade tomou posse das terras dos midianitas, antes de passarem o rio Jordão, para seguirem e conquistarem a terra de Canaã, para que seus irmãos também tivessem descanso, e possuíssem a terra de herança que o Senhor Deus havia prometido aos seus pais, a terra com as suas cidades nos seus termos, e as cidades ao seu redor. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Os gaditas lutaram como homens valentes, e sempre à frente das batalhas, serviram fiéis ao seu Deus e seus irmãos. E passaram os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassé, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha falado, dando-lhes todos os seus inimigos em suas mãos. Pois o Senhor dos exércitos ia à frente do seu povo a cada batalha, que estava ao norte, nas montanhas e na campina, para o sul de Quinerete, e nas planícies e nas elevações de Dor, do lado do mar, ao cananeu do oriente e do ocidente, e ao amorreu, e ao eteu, e ao perizeu, e ao jebuseu nas montanhas, e ao eveu ao pé de Hermon, na terra de Mispá. Nenhum dos anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza, em Gate e em Asdod, e tornou os gaditas a sua terra, que recebera por herança antes do Jordão, nas terras de Gileade. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme a tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel. E disse-lhes: Tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos por todo este tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivestes cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus, até que se juntaram com Davi, o futuro rei de Israel, estando ele ainda em Ziclag, quando ainda fugia de Saul e seu exército, tanto que colocou os gaditas como administradores dos negócios do rei Davi e sobre todos os negócios de Deus. O que demora é ele se descobrir e reconhecer que ele tem o chamado de ser mais um gadita do Senhor nosso Deus,
o grande eu sou, tomar posse desta autoridade e deste chamado e ser mais um grande guerreiro valente conquistador sobre a terra, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações. E quanto a vós, ninguém vos tem podido resistir até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois é o Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já vos tem falado. Portanto, guardai diligentemente as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus. Josué 23, 8-11. Agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos às vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o servais com todo o vosso coração, e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou, e despediu-os, e foram-se às suas tendas. Josué 22:1, 6. Conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Josué 11, 21-23. Assim os filhos de Rubem e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, voltaram e separaram-se dos filhos de Israel, de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme a ordem do Senhor pelo ministério de Moisés. Saíram, pois, e todos os seus exércitos com eles, muito povo, em multidão como a areia, que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram, e vieram, e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. Josué 11, 1-5. E assim os guerreiros de Israel, dentre eles os gaditas, enfrentaram seus inimigos bravamente, derrotaram aos midianitas, ao povo de Jericó e ao povo de Gibeon, conforme Deus havia falado a Moisés, e Moisés falara a Josué. E aos 5 reis que fizeram aliança, se juntando para lutarem contra o povo de Israel, também foram derrotados, pois o Senhor os entregou nas mãos dos guerreiros de Israel. Uns 40.000 homens de guerra, armados, passaram diante do Senhor para a batalha, as campinas de Jericó. Josué 4, 11-13. Porém vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-eis, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviar, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Josué 1:12-17. E os filhos de Gade edificaram Adibom, e Atarote, e Aroer, e Atarote Sofã, e Jazer, e Jogbeá, e Bet-Nimra, e Bet-Arã, cidades fortes, e currais de ovelhas. Assim deu-lhes Moisés, aos filhos de Gade, e aos filhos de Ruben, e à meia tribo de Manassés, Filhu, de Uza, o reino de Sião, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, e fizeram conforme prometeram a Moisés e ao Senhor, que eles iriam e lutariam pela conquista da terra de Canaã. Os gaditas também serviram a Josué após a morte de Moisés, e também foram fiéis às ordens de Josué, como foram ao seu líder e libertador do Egito Moisés. E falou Josué aos Rubenitas,
e aos gaditas, e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos dá descanso, e vos dá esta terra. E foram os gaditas homens de guerra, marchavam à frente do povo de Israel. E todas as batalhas que o povo de Israel tiveram desde a saída do Egito, até a posse de Canaã, a terra prometida. E sucedeu que, assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor, e os sacerdotes, à vista do povo. E assim o Deus de Abraão, Isaque e Jacó engrandeceu a Josué e ao povo de Israel. Sucedeu depois disto, que ouvindo Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei de Aksaf, e aos reis. E mais uma vez o Senhor Deus de Israel fez seu povo vencer a batalha, e tomaram posse de todos estes reinos e terras. Naquele tempo veio Josué, e extirpou os anaquins das montanhas de Hebrom, de Debir, de Anabe, e de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Tomando, pois, o povo de Israel posse de toda a terra que o Senhor vosso Deus havia-lhes prometido, dividindo-lhes por heranças, e entregando todas as riquezas e despojos, cessou-se as guerras contra os inimigos de Israel. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas, e a meia tribo de Manassés, e falou-lhes dizendo: Voltai-vos às vossas tendas com grandes riquezas, e com muitíssimo gado, com prata, e com ouro, e com metal, e com ferro, e com muitíssimas roupas. E com vossos irmãos reparti o despojo dos vossos inimigos. Antes de morrer, Josué falou ao povo de Israel suas bênçãos e ordenanças. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis. Então os gaditas viveram em sua terra, servindo ao Senhor venceram mais guerras, possuíram mais terras. Estando os gaditas ao lado do rei Davi, foram eles os guerreiros e capitães do exército de Davi, os melhores homens de guerras, em que Davi confiava plenamente. O gadita não o acorda de repente e escolhe ser um gadita, ou diz eu quero ser um gadita. Ele simplesmente já nasce um gadita, e desde o ventre já recebe a unção dos gaditas.